Beleza, agora está gravando. Então, olha só, o teorema da bissetriz interna de um triângulo, lembrando que bissetriz é um segmento de reta que, no caso, divide um ângulo em duas partes. Então, nós temos esse triângulo e nós queremos fazer relações, no caso aí, de proporção, igual o teorema de Tales normal. Então, o que ele faz para poder fazer essa relação de proporção com os lados do triângulo? Ele pega uma bissetriz, que no caso é esse segmento de reta que parte do ponto A até o ponto S. Então, ele vai fazer uma bissetriz, ou seja, dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais, certo? No vértice A. Então, eu tenho o meu ângulo A aqui, certo? Esse A maiúsculo, no caso, é um pontinho, no caso aqui é um vértice. Então, ele vem e divide esse ângulo em duas partes iguais. E aí, ele faz uma relação. Que relação é essa? Essa que está escrita aqui, ó. Ele fala que o segmento AB, certo? Olha só, o segmento AB, ou seja, o comprimento AB, ele está, no caso, para o comprimento AC. Então, ele pega, fala que o comprimento, no caso aqui, ó, AB, certo? Está para o comprimento, no caso, AC. Da mesma forma que, no caso aqui, ó, o comprimento BS, que o comprimento BS, certo? Ele está para o comprimento, no caso, SC. Ele está para o comprimento SC. E a relação que ele faz é justamente essa. No caso, ele vai dar o valor, certo? De três relações, ele pode dar o valor de AB, ou então de AC, de BS, ou então de SC, certo? Para você descobrir, no caso, um valor que seria o valor restante. Então, a relação pode formar AB está, no caso, para C, da mesma forma que BS está para SC. E aí ele monta essa primeira relação aqui. Mas também ele pode montar uma relação de outro modo. Que outro modo é? Que também estaria certo. Ele fala que a relação, que o segmento lateral AB, certo? Que é esse primeiro aqui, está para o segmento BS, da mesma forma que o segmento, no caso AC, está para o segmento SC. Então, todas as formas aí vão estar corretas. Lembrando que sempre nós vamos começar a analisar a partir da bissetriz, ou seja, a partir do ângulo, certo? Que é dividido em duas partes iguais. Tranquilo, talvez ficar explicando isso daqui fica meio confuso, então eu resolvi ir direto aqui para essa resolução de exercício. Tranquilo? Essa parte aqui vocês irão entender melhor. Ele fala o seguinte, ó, calcule o valor da medida x em cada figura, conforme a condição dada em cada item. Aí ele pega e fala, ó, AD é a bissetriz do ângulo A, ou seja, ó, o segmento aqui, ó, que vem do ponto A até o ponto D, é a bissetriz, ou seja, ele divide o ângulo em duas partes iguais. Então, esse ângulo que está localizado aqui é igual a esse outro. Então, a partir desse ângulo aqui, começamos a montar a relação. Então, eu vou escrever assim, ó, na letra A, certo? A letra A, a relação vai ser, ó, AB, certo? Eu vou escrever aqui, ó, AB, o segmento AB, ele está para o segmento, no caso, eu posso escrever aqui, ó, o meu AB está para o meu segmento AC. Então, ele está para o meu segmento AC. Da mesma forma que o meu segmento BD, o segmento BD, certo? Ele está para o meu outro segmento, que é o meu segmento DC, que no caso é o meu segmento DC. Pronto, eu montei a relação. Mas só que ele quer saber o valor de X. Agora, o que a gente vai fazer? Vai substituir os valores. Qual é o comprimento AB? Comprimento AB. O comprimento AB vale quanto? Vale 4. Então, no lugar de AB, eu vou lá e coloco o número 4. Certo? Dividido, no caso, pelo meu segmento AC. Quanto vale o meu segmento AC? Meu segmento AC vale 10. Então, dividido por 10. Isso vai ser igual ao meu segmento BD. Meu segmento BD vale 2. Então, eu vou colocar por 2. E ele quer saber, no caso, o valor do meu segmento DC, que é quem? O X. Porque ele pergunta a medida de X. O meu segmento DC,
que é esse ponto até esse ponto, ele vale quanto? Ele vale x. E aí eu caio nessa equação do primeiro grau. E aí eu tenho que resolver. Lembrando o seguinte, antes do sinal de igual, eu falo que é o meu primeiro membro. Depois do meu sinal de igual, é o meu segundo membro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar a minha variável x. Eu tenho que isolar a minha variável x. Então, veja bem, o meu x, ele está dividindo, ele vai passar para esse lado aqui, multiplicando, certo? Ó, no caso aqui, ó, o meu x, ele está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, 4 sobre 10 vezes x, porque o x passou multiplicando, é igual a 2, certo? Ficou dessa forma. Agora é o seguinte, ó, o 4 está multiplicando x, então ele vai para o outro lado dividindo. O 10 está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, veja bem, ó, vai ficar assim, ó, 2, olha só, o 10, ele tá dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então, 10 passou multiplicando. O 4, ele está multiplicando, ele vai passar agora, no caso, dividindo. Então, o 4 vai vir para cá, no caso, dividindo, certo? Então, agora, opa, é 4, né? Eu coloquei 2. Então, o 4 passou dividindo. Certo? Agora eu faço, ó, 2 vezes 10, no caso, é igual a 20, dividido por quanto? Por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. Então, o valor desse segmento aqui vale 5. Tranquilo? Vou voltar aqui, na sala de aula. Estão conseguindo entender, galera? Deu para entender essa primeira relação? Deu para entender tranquilo? Digita aí um sim, certo? Beleza, tranquilo. Ó, vou voltar aqui e repetir os procedimentos que eu fiz. Vamos lá. O que eu fiz aqui, ó, nessa primeira... Professor, Eu a Giovana Pereira falou que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar na sala. não estou conseguindo entrar na sala. Ixi, deixa eu ver aqui. Valeriano, será que não são o povo que participou da nossa revisão e esqueceu de trocar a conta? Avisa isso para ele, porque só consegue acessar se estiver logado no e-mail, no caso da escola, né? Pois é. A Giovana diz, o que eu faço agora? Eu não sei, gente, o que eu faço. Tinha que conseguir, né? Por que ela não está conseguindo, será? Não sei, se eu entrar e sair da sala não vai adiantar. Mas eu acho que ela está logada com o e-mail da escola, porque ela colocou aqui, ó, o comentário, certo? Ela colocou, não estou conseguindo entrar. Ela conseguiu entrar, professor. Hã? Deixa eu ver. Não, mas eu acho que é porque ela trocou foi no negócio do Meet. Mas tem outras que não tá. Galera, eu não sei resolver esse problema. Não sei o que eu faço. Por que não está conseguindo Não, entrar? Avisa para quem não, tentar entrar por esse outro link aqui, ó. Que tem esse outro link, tá vendo, ó? professor, Ah, quem não conseguiu entrar, quase todo mundo que não conseguiu entrar participou da revisão que a gente fez e trocou de conta para participar da revisão e esqueceu de trocar para entrar nas aulas. Entendeu? entendi. Se vocês conseguirem mandar essa mensagem aí, vai que fica melhor aí. Vê se manda essa mensagem aí para essa pessoa, fala para ele ver se para tentar trocar de conta ou algo do tipo, para ver se dá certo. Beleza. Tranquilo? A gente já mandou aqui no grupo já. Eu não sei o que eu faço em relação a isso. Vamos lá, abre e fecha o Google novamente, que talvez consegue. Então, veja bem, galera, essa outra relação aqui, ó, explicando aqui do zero, né? O que eu fiz, ó? Eu peguei o segmento AB, sempre começando da bissetriz interna, ou seja, né, do segmento que divide o ângulo em duas partes. E aí eu fiz, ó, o meu segmento AB, ele está para o meu segmento AC, certo? Então, eu peguei as duas laterais do triângulo e falei, ó, que AB está para C. AB está para C. Da mesma forma que BD, certo? Que BD vai estar para quem? Para DC.
Certo, montei essa relação aqui, que é o teorema de Tales. Depois que eu montei o teorema de Tales, eu fui lá, quanto que vale AB? Sempre vai ser assim, ó, ele vai dar 3 valores, certo? Para você descobrir um. Mas as posições desses valores, ele pode mudar. Então, no caso, ele deu o valor AB, que vale 4, o AC, que vale 10, o BD, que vale 2, e no caso o DC, que vale X. E aí eu isolei o X, passei o X, no caso, multiplicando, que ficou dessa forma assim. O 10, ele está dividindo, eu passei multiplicando o 2. O 4, ele está multiplicando o X, eu passei ele dividindo. E aí eu montei essa outra relação aqui. Certo? E aí eu multipliquei. 2 vezes 10 é 20, dividido por 4, dá igual a 5. Tranquilo? Eu vou apagar essa parte aqui para fazer a letra B. Tranquilo? Para fazer a letra B. Então, a letra B é o seguinte, ó, o mesmo raciocínio aplicado. Então, vamos lá, ó. A letra B, eu começo sempre da onde? No caso da bissetriz. Vou começar sempre da bissetriz. E aí eu monto aqui, ó, o meu segmento, no caso, BA. Então, eu começo aqui, ó, a bissetriz, que está dividida em 2 partes iguais. Eu vou montar, ó, que BA, então eu vou montar, ó, que BA, certo? Ele está, no caso, para BC. Ele vai estar para BC. Da mesma forma que meu segmento AP, vai estar para o meu segmento PC. Vai estar para o meu segmento, no caso aí, PC. Repetindo como é que eu montei isso. Eu comecei lá na bissetriz. Por quê? Porque ele fala ó, que BP, no caso, ó, BP, é a bissetriz do ângulo B, ou seja, divide o ângulo em 2 partes. E aí eu falei ó, que BA, certo? Escrevi BA, está para BC, certo? Está para BC, da mesma forma que o meu AP, certo? Que o meu AP está para PC. Agora eu venho substituindo os valores. Por exemplo, qual é o valor no caso de BA? O valor de BA vale quanto? Não tem valor, vale X. Então, eu vou lá e coloco um X. Dividido por BC. BC, quanto é que vale BC? Vale 4. Então, eu venho aqui e coloco o 4. Certo? Agora eu venho aqui, ó. O meu segmento, no caso, AP, o meu AP vale quanto? Vale 2. Então, eu coloco o 2 aqui. Ele está para quem? Para PC. Quanto é que vale PC? 3,2. Então, eu venho e coloco 3,2. Agora fica fácil, né? Agora, basta eu passar, no caso, o 4, que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. X é igual 2 vezes 4 dividido por 3,2. Certo? 2 vezes 4 é igual a 8, dividido por 3,2. Então, se eu pegar aí, ó, 8 dividido por 3,2, isso vai dar igual a 2,5. Então, esse comprimento aqui vale 2,5 milímetros, centímetro, quilômetro, depende aí da unidade de medida que estamos trabalhando. Tranquilo? Bem fácil essa daí, né? Tranquilo também, né? Só montar as relações a partir da bissetriz, que sai perfeitamente aí. Beleza, aí começa a chegar uns exercícios aí que começa a ficar um pouco mais complexo, mas a ideia é a mesma, né? Então, por exemplo, ó, sendo AD a bissetriz do ângulo A, então olha só, AD, então o segmento que vem, essa linha aqui, ó, o segmento de reta, que começa lá no ângulo A e termina aqui, ó, no ponto D, ele divide esse ângulo em 2 partes iguais. Então, esse lado, esse ângulo, é igual a esse outro ângulo. Certo? Aí ele pega e fala, ó, calcule as medidas de AC, no caso, AC é isso daqui, x mais 4. Ele fala as medidas de BD, no caso, BD é x menos 1, e de DC, que no caso é igual a x. Então, a gente começa a montar as relações. Como é que a gente vai montar? Começando lá da bissetriz. Então, eu vou falar ó, que AB, vou escrever aqui, ó, que AB, certo, está para AC. Está, no caso, para AC. Da mesma forma que BD, no caso,
está para descer. Está para descer. Pronto, montei a relação de proporcionalidade. Então, aqui é uma relação proporcional. Então, agora eu vou lá. Qual é o valor, no caso, de AB? O valor de AB é igual a 6. Qual é o valor de AC? O meu AC vale quanto? X mais 4. Então, eu vou colocar X mais 4. Isso vai ser igual a BD. No caso, deixa eu ver aqui rapidão o que está aqui na sala de aula. Acho que tem alguém falando. Tá, e aí, essas outras pessoas conseguiram? Matheus Souza Dantos, ele está entrando com outra conta, eu acabei de permitir aqui. O Matheus entrou agora? Deixa eu ver. Eu permiti, entrou. Foi, bem-vindo, Matheus. Matheus Dantas, de Colê. Ó, Matheus, quando você for entrar novamente, certo? Entra com o e-mail da escola, beleza? Tranquilo? Porque esse e-mail que você está entrando aí, eu acho que não é o da escola, se eu não me engano, que apareceu para mim aqui que o domínio... Eu não estou conseguindo te ouvir. Beleza? Seja bem-vindo aí. Vou dar continuidade aqui, ó. Certo? Se alguém escrever no chat, gente, por favor, me avisa que eu não consigo ver, que eu vou mudar de tela. Tranquilo? Então, escrever na relação, né? O meu AB vale 6, o meu AC vale X mais 4, o meu BD, no caso aqui, ó, o BD é X menos 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, X menos 1. Dividido, no caso, por DC. DC vale quanto? Vale X. Então, fica essa relação desse jeito. Galera, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar cruzado. Então, como é que eu resolvo? Isso daqui é uma equação, no caso aqui, fracionária. É uma equação fracionária. Por quê? Porque eu tenho uma fração aqui, ó. Eu tenho um numerador e embaixo um denominador. Aqui eu tenho, no caso aqui, ó, um numerador e um denominador. O que que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado assim, ó. Eu vou multiplicar x vezes 6 e x mais 4 vezes x menos 1. Então, vai ficar assim, ó. O x eu multipliquei com 6, ficou 6x. É igual... Aí eu vou repetir aqui, ó, x menos 1, vou colocar entre parênteses, que vai multiplicar x mais 4. Que vai multiplicar x mais 4. E aí a gente cai novamente nos produtos notáveis que a gente começou a ver lá no início aí das aulas gravadas. Então, eu vou repetir aqui, ó, 6x é igual... Agora eu faço a multiplicação aqui, ó. Vou fazer a distributiva, que é conhecido como chuveirinho também. Então, vai ficar assim, ó. X vezes x, isso vai resultar, no caso, em x elevado ao quadrado. Beleza? Vou lá pegar a caneta verde de novo. Agora eu faço x vezes 4. X vezes 4 fica mais 4x. Beleza? Acabou aí as munição do x, vou passar para o menos 1. Vou multiplicar menos 1 vezes x. Menos 1 vezes x dá menos x, certo? Agora eu vou lá, ó, menos 1 vezes 4. Isso daí vai resultar, no caso, em menos 4, certo? Agora eu vou ajeitar essas partes aqui, ó, vai ficar assim, ó, 6x é igual a x elevado ao quadrado. Olha só, eu tenho 4x e perco 1. Vou ficar, no caso, com 3x menos 4. Certo? Tranquilo? Agora, o que que eu vou fazer? Olha só, esse 6x aqui, ó, eu vou jogar ele para o outro lado. Na hora que eu pego esse 6x e jogo para o outro lado, isso daqui vai ficar, certo, igual a 0. Então, eu vou igualar essa equação aqui, que a gente já começa a ver que ela tem as características aí de uma equação do segundo grau. Então, eu vou pegar esse 6x e jogar para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 0. Eu joguei ele para o outro lado, não ficou nada aqui. Se não ficou nada, ficou quem? O 0. Então, vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado mais 3x menos 4. Aqui é positivo, ele veio para o outro lado, negativo. Agora, observem bem essa parte aqui, ó. 3x menos 6x. Eu posso simplificar esses dois. Então, simplificando, vai ficar assim, ó. E eu vou passar esse 0
certo? Colocar esse sinal de igualdade em outra posição para ficar uma equação da forma que nós já conhecemos. Então, vai ficar assim, ó, x elevado ao quadrado. Eu tenho 3x, certo? Mas só que eu devo 6x. 3 menos 6 fica igual a menos, no caso aí, ó, 3x, certo? E aqui, menos 4, certo? Isso daqui vai ser igual a zero. Eu só peguei esse aqui, ó, esse sinal de igualdade, e coloquei do outro lado, para ficar mais fácil de visualizar. E aí a gente caiu numa equação, no caso aí, do segundo grau. Caímos na equação do segundo grau. Como é que resolve, no caso, uma equação do segundo grau? Fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem que começar a saber, no caso, quem é o meu A. O meu A, no caso, é sempre um número que está acompanhado ao x elevado ao quadrado. Como não tem nada aqui, ó, do lado do x ao quadrado, fica subentendido que tem um 1. Então, o meu A vale 1. O meu B, ele sempre é um número que está acompanhado ao x, então ele vai ser, no caso, o menos 3, certo? E o meu C vai ser o isolado ali, ó, que é o 4. Feito isso, vou substituir lá na fórmula, certo, do discriminante, que é essa fórmula aqui, certo? Então, B elevado ao quadrado vai ser menos 3 vezes menos 3, que é o meu B aqui, ó. Então, B elevado ao quadrado, menos 3 elevado ao quadrado, é igual a 9, certo? Menos. Aí vai ficar, ó, 4 vezes A. O A vale quanto? Vale 1. Que multiplica o C. O C vale quanto? Vale, no caso, menos 4, certo? Então, vai ficar delta igual. Vou repetir esse 9, vou descer esse sinal de menos, que eu não vou trabalhar com ele agora, e vai ficar assim, ó, 4 vezes 1, 4. Certo? 4 vezes menos 4, isso vai dar igual a menos 16. Então, meu delta vai ser, ó, 9, menos com menos vai ser mais 16. 9 mais 16, o meu delta vai ser igual a 25. Acabou aí? Não, né? Chegamos na metade da questão. Depois disso, substituímos lá na fórmula de Bhaskara, que é x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. Vou substituir, ó. O B, galerinha, ele vale aqui, ó, menos 3. Então, esse menos aqui, ó, com menos da fórmula, fica o quê? Mais, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 3, certo? Positivo, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quanto que é raiz quadrada de 25? No caso, já fazendo direto, é igual a 5. Isso daqui dividido por 2 vezes A. Mas quanto que vale A? O meu A não vale 1? Então, vai ficar dividido por 2. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai ser o meu x1, certo? E o meu x2. O meu x1 vai ser com mais e o meu x2 vai ser com menos, certo? Então, eu vou fazer primeiro com esse mais aqui, ó. Vai ficar 3 mais 5 dividido por 2. 3 mais 5 é 8, dividido por 2, isso dá igual a 4. Então, fiz com mais aqui, ó. Agora, eu vou fazer com menos, vai ser 3 menos 5 dividido por 2. 3 menos 5, isso dá igual a menos 2. Dividido por 2, isso dá igual a 1. A gente pode utilizar esse resultado aqui, que é o x2? Não. Por quê? Porque segmento de reta é comprimento, no caso, é comprimento. Eu não falo que, eu tenho menos 1,92 metros de altura. Eu não falo isso. Eu não posso chegar aqui e falar, esse segmento aqui, ele é negativo. Eu não posso virar e falar que o segmento é negativo, porque comprimento sempre vai ser positivo. Então, o meu x, ele vai valer, no caso, 4, certo? Então, o meu x, ele vale 4. Então, eu acabei de descobrir aí que o meu x vale igual a 4. Só que ele quer descobrir, por exemplo, o segmento aqui, ó, o primeiro que ele fala é AC. O AC é x mais 4. Mas quanto é que vale x? X vale 4. Então, eu vou substituir aqui, ó. 4 mais 4 é igual a 8. Esse é o meu segmento AC. Essa é a minha primeira resposta. Agora, o segmento BD. X menos 1. Então, x vale 4. 4 menos 1, 3. Então, aqui vai ser o meu segmento BD, certo? Ele vale 3.
Meu segmento DC é o que eu descobri, né? DC vale X. Então, o meu segmento, no caso aqui, ó, DC, certo? Ele vale X. Tranquilo? O que eu peço para vocês fazer, galerinha? Repitam esses procedimentos que eu acabei de fazer. Isso, esse cálculo gigante para descobrir apenas o número 4, Gabriel, justamente, é isso aí mesmo. Tranquilo? Esse cálculo todinho aqui, ó, só para descobrir essa relação. Depois assistam a aula com calma, tranquilo que vocês vão conseguir. Certo? Essa questão aqui, galera, vou deixar aí para vocês e eu vou fazer a chamada para a gente encerrar. Vou deixar essa daqui como desafio, certo? Ela está lá na página 158, certo? Do livro, certo? É o exercício, atividade, certo? Atividade 3. Vê se vocês dão conta de fazer aí na próxima aula, eu faço a correção dela. Tranquilo? Vou fazer a chamada aqui, vou parar essa gravação, parei a transmissão, interromper.